Marcos capítulo 13. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Versículo 33. Como mãe, me preocupo com meus filhos e desejo que eles cresçam saudáveis, que sejam prósperos e felizes em cada aspecto da vida e, principalmente, que sejam amigos de Jesus e futuros cidadãos do Reino Celeste. Mas ainda que o meu amor por eles seja tão forte, jamais poderia superar o amor de Deus por cada um de nós. Com a entrada do pecado no mundo, o Criador teve que ver aqueles que criou para a eternidade, morrendo e matando uns aos outros. A fome, o choro, as guerras, as angústias, as doenças, as manifestações da natureza em ebulição, tudo isso machuca o coração do Senhor e se avoluma com o aumento da corrupção, apontando para o maior evento de todos os tempos, que está próximo às portas. Diante do cenário estonteante do templo, cujas pedras de mármore branco refletiam a luz do sol, grande admiração tomou conta do coração dos discípulos. Aquele lugar era o que tinham como referência de sagrado e despertava-lhes profunda reverência. Quando Jesus lhes disse que não ficaria ali pedra sobre pedra no templo que não fosse derribada, eles ficaram sobremodo aflitos. Mas Pedro, Tiago, João e André não guardaram a aflição para si. Em momento oportuno, pediram ao Mestre que lhes revelasse qual seria o sinal que precederia o fim dos tempos. O relato que se segue apresenta não somente um, mas diversos sinais que devem ser observados, sabendo que algo maior está para acontecer. E diante de tão solene mensagem, as primeiras palavras de Cristo foram: vede que ninguém vos engane. Portanto, o primeiro sinal apontado por ele como grande evidência de que o fim está próximo foi o engano. Sucessivamente, outros sinais foram apresentados como o princípio das dores, comparando com o cumprimento do tempo profético, com uma mulher que está prestes a dar à luz. Jesus revelou quais seriam as primeiras e as derradeiras contrações até que ele viesse segunda vez. Apesar da aplicação desta profecia ser também referente à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., o seu maior enfoque está na segunda vinda de Jesus à Terra, a sua gloriosa aparição. E de forma insistente, ele mostrou aos seus atentos discípulos a importância da vigilância. Estai vós de sobreaviso, vigiai e orai. Vigiai. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Sobre o retorno do Senhor ser certo e repentino, o apóstolo Paulo escreveu: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Portanto, amados, precisamos estar apercebidos, pois a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. O profeta Abacuque, compreendendo a importância de tal atitude, logo a colocou em prática. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque capítulo 2, versículo 1. E a sua firme decisão
logo resultou em uma resposta positiva. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Nesse tempo de pandemia, quando as coisas andam tão incertas, precisamos nos apegar à promessa divina e clamar pelo Espírito Santo, orando uns pelos outros. Deus tem um povo que, vigilante, tem aguardado o tempo determinado da vinda de seu Salvador. Assim como as dores de parto vão aumentando de intensidade, os sinais têm se intensificado, apontando para o maior evento de todos os tempos, que está às portas. Todos, crentes e descrentes, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos como devemos estar diante da expectativa do retorno do nosso Senhor. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo está prestes a acontecer. E se estivermos vivos até lá, precisamos estar prontos para suportá-la. Vigiar, ou seja, estar atentos aos sinais e alicerçados na verdade, nos livrará dos enganos do maligno. Assim como o profeta Abacuque, aguardemos com perseverança a resposta do Senhor, olhando sempre para Jesus, pois que certamente a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vigiemos e oremos. Bom dia, escolhidos do Senhor. Rosana Garcia Barros.